preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Olha, está no ar esse especial de Natal do Papo de Mãe. Um Feliz Natal para todos. Queria agradecer a participação da Osana e do Humberto, que hoje vieram cantar aqui. Obrigada a vocês. Vocês formam do H2, é isso? Isso. E vocês tocam aqui em São Paulo, fazem shows? Sim, por enquanto nós temos tocado dentro do ABC. A região do ABC Paulista, ali onde dentro vocês... do ABC Paulista, mas nós pretendemos expandir o trabalho para outras regiões do país. A Osana até já participou aqui do programa sobre filhos talentosos, filhos com talento, contou a história dela, que você começou a cantar bem cedo, né, Osana? Isso, eu comecei a cantar na igreja com os meus pais, eu tinha 8 anos. Legal, então vocês vão tocar mais ao longo do programa, né? Isso, com certeza. Obrigada pela participação. E olha, trabalho voluntário, ação solidária, nessa época muito se fala sobre isso, mas tem gente que pratica o ano inteiro. No programa de hoje você vai conhecer mães que fizeram da própria história um motivo para ajudar os outros. Veja os destaques do programa. Estas pessoas pretendem fazer um trabalho voluntário. O professor é um voluntário que está falando sobre voluntariado e transformação social aqui nesta ONG, o Centro de Voluntariado da cidade de São Paulo. Olá pessoal, hoje a nossa equipe veio conhecer o Instituto Gabriele Barreto Sogari, mais conhecido como Instituto Gabi. Aqui é uma ONG, uma organização não governamental que atende crianças com necessidades especiais. As ONGs, elas são constituídas formalmente, caracterizadas por ações de solidariedade no campo das políticas públicas, o chamado terceiro setor. E elas cumprem um papel fundamental para a sociedade. Até durante o programa a gente vai explicar um pouco mais como funciona uma ONG, qual é a diferença de trabalho voluntário, enfim, tudo isso vai ser discutido aqui. Antes a gente vai conhecer as mães que vieram participar. Estão a Silvia, a Andréia, a Merula e a Vanir. Obrigada por terem vindo. A Silvia já veio num dos primeiros programas do Papo de Mãe, né, Silvia? Sobre prevenção de acidentes. Exatamente. Porque você fundou a ONG Férias Vivas, né? Exatamente. A Associação Férias Vivas, ela foi criada em 2002, no dia 24 de julho de 2002, que seria a data que a minha filha faria 10 anos. Ela faleceu no dia 15 de fevereiro de 2002, num acidente de turismo. Era carnaval, nós estávamos num resort 5 estrelas em Alagoas. Ela foi fazer um passeio a cavalo e colocaram ela numa cela de adulto. Como a perninha dela, como o pé dela não cabia no estribo, prenderam o pé dela no louro, que é aquele couro que prende o estribo. Durante o passeio, o guia não ficou ao lado das crianças, deixaram as crianças cavalgarem na frente, a barrigueira da cela rodou, ela ficou com o pé preso e foi arrastada pelo cavalo. Nessa situação, eu espero sinceramente que ela tenha falecido na hora, porque eu acho que ela sofreu traumatismo craniano, quebrou o pescoço, mas nessa situação não existia nenhum tipo de atendimento emergencial. Colocaram ela num carro, levaram 150 quilômetros para outro estado, para fazer o óbito em outro estado. E a única coisa que eles foram extremamente eficientes foi em tirar a gente de dentro do hotel. Em menos de 24 horas nós estávamos já aqui em São Paulo para enterrar minha filha. E eu percebi que isso não era uma coisa rara no país. Era muito corriqueiro. Naquele mês, que era um mês de férias e carnaval, 3 crianças tinham falecido em acidentes de turismo. E resolvi colocar isso a público. E a forma que eu encontrei foi montando a ONG. Na verdade, eu montei a ONG
dizem que é por amor ou por dor, né? No meu caso foi por raiva, porque a hora que eu fui falar com o hotel, que eu fui conversar com as pessoas, ninguém deu atenção para o assunto. Então eu fiquei com muita raiva e resolvi mudar. A gente tem, no fim, a ideia de querer mudar o mundo, de alguma forma. A ideia inicial era evitar que outras famílias passassem por aquilo que a minha família estava passando. No final, hoje, depois de quase 10 anos, eu diria que a ONG foi a minha tábua de salvação. Eu acho que eu devo muito mais à ONG do que a ONG deve a mim, tá? Porque foi o que acabou agregando a família, agregando os amigos, juntando para uma coisa que era maior do que só a morte da minha filha. E, por outro lado, eu acho que é uma forma de eu, mantendo a ONG, homenagear minha filha. E a gente brinca em casa e fala que deixamos de ter a pessoa física, mas criamos a jurídica, sabe? É a Vitória, né? Ela sempre é lembrada, exatamente, né? Vitória. É a Vitória, o nome dela era Vitória. E a Andréia, qual é a sua ONG, Andréia? A minha ONG é a Abrafel, Associação Brasileira das Pessoas com Hemangiomas e Linfangiomas. E a sua filhinha está aqui? E a minha filhinha está aí, a Gabi. A Gabi. A Gabriela tem quantos anos? A Gabriela tem 10 anos. E o que ela tem? A Gabriela, ela tem uma síndrome rara, que chama Síndrome de Proteus, onde uma das principais características é a malformação vascular, ou como a gente chama de hemangioma. Então, quando ela nasceu, nós não tínhamos nenhuma informação sobre a síndrome, muito menos sobre hemangioma, e nós percebemos que existiam outras síndromes também com essa característica da malformação vascular. Então, como a síndrome dela é rara, nós optamos em criar um grupo de apoio ao hemangioma, de forma que todo mundo que tivesse relação com essa doença pudesse receber algum tipo de informação. E o grupo já existe há quanto tempo? Olha, o grupo, nós começamos com um grupo na internet, ele existe desde 2003. E a ONG, juridicamente, existe desde 2007. E você percebeu isso, que faltava informação mesmo, que organizando um grupo você poderia buscar informação para você e também levar para as outras pessoas. Isso, quando ela nasceu, nós não sabíamos, né, durante a gestação, e quando ela nasceu, a informação foi bem objetiva. Ela tem a síndrome de Proteus, na época até ficou entre uma síndrome e outra, e não tem o que fazer, mãe, vai para casa e toca a vida. Foi o que eu escutei dentro do hospital. E nós demoramos 6 meses para encontrar tratamento para ela. Quer dizer que você sozinhos. Você descobriu que tinha muita coisa para fazer, né? Tinha, e então assim, foram 6 meses de solidão, de dúvidas, de incertezas, e quando nós encontramos o tratamento, é a mesma história aqui da minha amiga. Nós gostaríamos que nenhum pai, nenhuma mãe passasse pelo sofrimento que passamos. E a Merula, qual é a sua ONG, Merula? Então, dirijo a Abrasta, que é a Associação Brasileira de Talassemia, e a Abrali, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. E a história é que eu tenho talassemia, que é uma doença genética. Então, desde os 2 anos foi diagnosticada, então é hereditária, se herda do pai e da mãe o gene. E é uma anemia rara que dificulta a produção dos glóbulos vermelhos. Então, em função do organismo não produzir da forma correta, você depende de transfusões sempre, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu tomo a cada 10 dias transfusão de sangue. E obviamente, naquela época, 40 e poucos anos atrás, era uma doença com pouquíssimas perspectivas de vida. Em 2000, a associação ia fechar por dificuldades de recursos, tudo. Eles convidaram alguns pacientes para tentarem se engajar. E eu me dispus, então, voluntariamente a tentar ajudar e falar, não podemos fechar, porque sempre a ajuda é necessária. Né? A partir de então, eu dirijo a Abrasta. E 2 anos depois, a gente acabou fundando a Abrali. Eu tinha tido uma experiência, meu filho tinha tido o diagnóstico de linfoma, né? E também já na Abrasta a gente tinha uma atuação política importante, onde
eu participava do Ministério para tentar ampliar o acesso dos pacientes com talassemia aos tratamentos. Porque o linfoma também é no sangue, né? Então, como eram os sangue, mesmos então especialistas que tratavam a talassemia, são os oncohematologistas, né? Eles tratam do câncer e das doenças E raras seu do filho sangue. teve linfoma com quantos anos? Com 5 anos. E hoje ele está com quantos Tá anos? com 18. Né? Você tem só um Tá filho? prestando vestibular, tenho 3. 3 filhos. Qual a idade deles então, e os assim, nomes? o Daniel tem 18, a Dina tem 13 e o Roberto tem 10. E assim, a minha alegria em poder estar à frente desse trabalho é assim, primeiro que eu acho que eu tive muitas bênçãos na vida, né? Quer dizer, a minha mãe chorava todos os dias, meu pai falava, vamos esperar o enterro para chorar, né? E hoje, sabe, eles são avós que eles nunca imaginavam e eu, né, consegui essa realização. Então, assim, é muito importante a gente conseguir ampliar o acesso para as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade. Depois você conta um pouco mais pra gente, antes a gente vai conhecer a história da Vanir. Qual é a sua ONG, Vanir? A minha meta, desde muito novinha, sempre foram 4 filhos, né? Eu tinha uma loucura para ter os 4 filhos e realmente eu tive os 4 filhos. Estava num momento muito feliz quando tivemos o diagnóstico do meu segundo, que estava com leucemia. Isso foi uma coisa assim que abala toda a família, um diagnóstico. E ele estava muito com difícil. quantos anos? Ele tinha 3 anos na época. E de repente você se depara com uma coisa que até então eu não sabia nem que criança tinha câncer, apesar do meu marido ser médico. Eu não, até aquele momento eu não tinha conhecimento de que crianças poderiam ter câncer. E então, aí começamos aquela luta toda pelo tratamento e, infelizmente, não tínhamos no Brasil transplante de medula. Então, fomos para os Estados Unidos, ficamos lá durante um tempo, onde ele fez o transplante, ficamos 7 meses, né? Era o Tiago, né? O Tiago. Era o segundo, né? O meu filho, que hoje é médico, também tem 33 anos, foi o doador na época. E do transplante, ele foi tudo bem, mas em consequência do transplante, ele teve uma pneumonia, que era comum na época. Que ano que era isso, Vanir? Foi em 83. Faz bastante tempo, faz bastante. A nossa ONG já tem 26 anos. E daí ele teve a pneumonia? Teve a pneumonia e faleceu. Então, retornando, no mesmo ano, nós fundamos a ACC e começamos a dar todo esse suporte. Então, é uma criança que ela vai, durante muito tempo, ela vai viver no hospital. Entre as indas e vindas, mas ela vai estar ali. Então, ela precisa desse suporte da família, ou pelo menos de um membro da família, que é a mãe. Nada melhor do que a mãe para ajudar. E naquela época não existia nada disso. Hoje nós temos lá uma área de 1000 metros, com 72 leitos, que hospedamos os pacientes e acompanhantes. São pacientes de 0 a 20 anos. Quer dizer, essas pessoas que vêm de outras cidades, ou do interior, ou de outros estados, que precisam ficar, às vezes, meses, até anos aqui em São Paulo fazendo tratamento, elas têm onde ficar, né? Ficam hospedadas conosco durante o tempo que elas necessitarem. Porque o que você percebeu também é assim, que vai lá, faz o tratamento e o hospital manda de volta e a pessoa vai para onde, né? O que acontecia no começo era assim, que foi onde nós resolvemos começar o trabalho, é que todas que vinham de fora fazer o tratamento E abandonavam porque não tinham o suporte aqui em São Paulo para permanecer. Eles têm todo esse suporte, tem atendimento psicológico. Depois eu conto melhor, nós temos uma escola para a gente já fala os mais pacientes, é muita coisa. O interessante é assim, quando você começa a falar de uma coisa que você faz com o coração, com prazer, você não quer parar de falar. a gente Vocês sabe. vão ter que nos interromper. A gente sabe. Mas a gente tem mais 2 blocos só para falar. Olha, segundo o IBGE, em 2005 estavam registradas 338 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos que empregavam 1.700.000 pessoas em todo o Brasil. E aqui ao meu lado a psicóloga Solange Mello, que mais uma vez participa do Papo de Mãe. Obrigada pela participação.
E a doutora Lúcia Bludene, que é presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Doutora, a gente vê que quando o poder público não consegue chegar, quando ele não dá conta, o trabalho dessas associações é fundamental, né? Olha, é imprescindível, na verdade. Sem elas, você não teria alguma efetividade em termos de políticas públicas, principalmente na área de saúde, assistência social e educação, que são essas áreas mais palpitantes, né? Agora, isso demonstra claramente a capacidade de mobilização da própria sociedade, quer dizer, ela se organiza, ela, em torno de uma necessidade, uma demanda, ela consegue se estruturar, se organizar, ela é privada, ela é sem fins lucrativos. Explica pra gente o que quer dizer tudo isso, né? Como é que faz juridicamente? Eu pretendo abrir uma ONG, né? O que é abrir uma ONG? Quais são essas implicações jurídicas? Olha, o que é ser sem fins lucrativos, para as pessoas entenderem? Olha, por que a gente fala que ela é sem fins lucrativos? Porque ela não tem a finalidade de lucro como uma empresa. Mas isso não significa que ela vai viver sem dinheiro. Não existe atividade que possa prescindir de todo tipo de recursos humanos, voluntariado e inclusive os financeiros. E especialmente para quê? Para aprimorar suas atividades. Para quê? Para profissionalizar as atividades das organizações. Então ela poderá gerar, sim, um superávit, ela poderá gerar a sua própria renda, ela vai buscar renda por meio das suas atividades. E ela pode ter doadores, ela pode ter recursos públicos. Solange, ouvindo as histórias aqui, a gente vê que são mulheres especiais, que se doam, que muitas vezes passam por cima da dor para se dedicar aos outros, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente ouvindo essas mulheres, a gente percebe a força que cada um de nós tem. Né? Eu acho que quando a gente passa por uma situação tão dolorosa, né, como a perda de um filho, que é uma coisa que só sabe quem passou. Né? Ninguém pode dizer, eu sei como que você se sente, se não passou por isso. Você pode imaginar, né? Você imagina. Não, acho que só de pensar já dói, né? Principalmente pra gente que tem filho, pra gente que é mãe, só de pensar nisso já dói, né? Mas quando a gente ouve relatos assim, com tanta força, com tanta determinação, né? Que surgiram de uma situação tão dramática como essa. Quer dizer, perder um filho é você perder o chão, é você perder o teu referencial de futuro. Porque o filho ele não é só uma consequência biológica dos pais, um referencial biológico. Ele é um referencial psicológico também. É uma coisa antinatural você enterrar um filho. Isso é antinatural. Então, quando você ouve relatos assim... Ou quando você sabe que um filho tem uma doença rara... Ou também, isso, né? E você tem que buscar força para ajudar, né? Ou resolver o problema, ou minimizar os problemas. E ajudar outras pessoas, dedicar a vida para ajudar outras pessoas. Então, a nossa conversa vai continuar daqui a pouco, no próximo bloco, dicas para quem quer ser um voluntário. Nós já voltamos com o Papo de Mãe. Continue com a gente. Então é Natal, e o que você fez? Um ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Então
Obrigada. A gente está adorando a participação de vocês. Então, a doutora falou que as ONGs podem viver de doações ou de doações de órgãos públicos. Vamos explicar assim, como que a ONG pode ir atrás desses recursos? Olha, primeira questão que eu gosto sempre de dizer, e a gente ainda não abordou, foi o seguinte: a ONG não tem um dono. Isso é muito importante deixar claro. Então, você ouve muito alguém falar, você já fez a sua OCIP ou a sua ONG? A minha ONG? Não existe isso. A finalidade dela é ter como objetivo social algo que seja perene e vá se aperfeiçoando e pode ser até alterado. Mas ela não tem um dono, ela tem só uma diretoria estatutária ou executiva que vai tocar os destinos dela. Ela está sempre... E que normalmente é o fundador, é quem teve aquela ideia. Sim, mas isso pode ser alternado, há alternância. Ela sai, depende do estatuto, pode ter uma limitação, pode haver recondução ou não, em termos de diretoria. Conforme vai se dando trabalho, né? Vai crescendo o trabalho. Isso a Assembleia, na hora de redigir esse estatuto, define, e nas várias alterações que o estatuto poderá ir sofrendo ao longo dos anos de vida dela. Então, ela não tem um dono. O que ela tem por objetivo social, que é fazer determinada função, no caso dela, a questão da talidomida, no caso dela, síndrome superdiferenciada, rara, no caso dela. Então, é esse o foco que ela vai estar sempre trabalhando. Com isso, ela tem que olhar no entorno dela quem são as possíveis empresas que teriam interesse em estar apoiando o projeto que ela executa. E com relação aos órgãos públicos que fazem parcerias, né? Com relação aos órgãos públicos, depende da esfera de atuação. Mas você tem no âmbito municipal, estadual e federal vários editais, inclusive de chamamento, de programas, de projetos e de serviços. E as ONGs apresentam. Ou elas também ficam fazendo rastreamento, que isso é constante. Para uma ONG dar certo, eu costumo dizer que ela precisa ter uma logística, depois de um tempo que ela cresceu, muito semelhante à área empresarial. É por isso que ela precisa se profissionalizar, porque ela tem que ter uma equipe buscando as fontes de recursos. Eu imagino como deve ser difícil, né? Até você pode contar um pouquinho como durante todo esse tempo, né, de manter, né, criar, manter, ampliar. Eu acho que assim, não é de um dia para o outro que você consegue toda essa estrutura, tudo isso. É um trabalho difícil, realmente. O nosso já são 26 anos, mas foi assim, devagar, entendeu? E nós temos também um grupo grande de voluntários. Nós fazemos cursos de voluntário, uma vez por ano, de preparação desses voluntários. Acho importante a gente dizer que a ONG ela tem funcionários também, né? Funcionários. Então tem funcionários que recebem salário, é um mercado de trabalho também. Nós temos 20 funcionários, 20 funcionários. E o resto somos todos voluntários, inclusive eu sou voluntária, temos um número grande de voluntários. O mercado de trabalho emprega mais de 1,5 milhão de pessoas. Então, e vocês, como é que é na ONG de vocês? Porque eu acho que cada uma tem um tamanho, tem uma estrutura, isso que é interessante, até de acordo com... Eu gostaria de dizer que eu segui vários modelos da ACC. Fomos, inclusive, a Férias Vivas foi até a ACC para procurar informação na hora de tratar com voluntários. Então, vocês nos forneceram documentos. Que bom saber disso. Que mundo pequeno. Vocês não se conheciam ainda? Não. Porque quem foi um voluntário meu, foi o Antônio. E vocês nos forneceram documentos sobre o termo de voluntariado. Hoje já existem leis, né? Exatamente. A lei do serviço voluntário. Você tem horário. Ela é muito clara. A questão do seguro, né? E vocês têm também funcionários e têm voluntários. Isso, então para você conseguir dar conta de tantos projetos, então a Brale existe há 9 anos, é uma instituição nova, né? E hoje a gente tem 54 funcionários, mais de 200 voluntários,
participa em 15 capitais, né? Então, além da sede em São Paulo, a gente está presente em 15 capitais, dentro dos hospitais, nas outras capitais não com estrutura própria. E como vocês se mantêm? E a dificuldade da manutenção, como a gente vê, né? As pessoas realmente se engajam quando você solicita, as pessoas são solidárias, participam de eventos, de campanhas que a gente realiza. Pode ter uma contribuição individual. Sociais, mas pode ter uma contribuição. É isso. Pode ter uma contribuição individual também, não necessariamente empresa, né? As pessoas que estão assistindo, se querem fazer doações. Associadas e contribuir mensalmente com aquela entidade e até participar dos relatórios. Então, anualmente a gente tem a auditoria, anualmente a gente edita o relatório de atividades. Então, a pessoa pode estar acompanhando, né? E a Andréia, que acho que a associação é a mais novinha daqui, né? Assim, o nosso modelo é parecido com o dela. A gente fugiu do processo assistencialista, né? Justamente seguindo essa onda de ONG que informa, que atua em políticas públicas, mas nós não temos funcionários, nós não temos assim uma estrutura física, né? Nosso trabalho ele está engatinhando. E como né? vocês se mantêm, André? A gente se mantém por meio de doação. Né? Nós não temos nenhum recurso empresarial, temos algumas voluntários parcerias. Não recebem nada para trabalhar, Não. São pessoas que já têm um emprego ou pessoas que realmente que não trabalham. Exatamente, são pessoas que por conta própria decidiram ajudar. O que acontece muito também são pessoas que querem ajudar, mas que aí elas notam que elas não têm mesmo tempo, disposição. Então, acho que é importante ressaltar... O trabalho também voluntário, ele não pode ser além da sua medida. Mas ele tem que Isso saber tem que deixar é um claro também. Né? Por isso ele é um trabalho voluntário. A pessoa tem que se sentir vocacionada para ir fazer aquilo. Não, e tem que assumir o compromisso também, E assumir o compromisso. Mas isso a própria entidade deve ter muito claro dentro da política dela, do voluntariado, que tipo de voluntário ela quer lá. Porque não adianta voluntário que vai atrapalhar o andamento das atividades. Ou que aparece O que a Mariana falou, a responsabilidade. A minha mãe trabalha no Hospital das Clínicas e as voluntárias, a responsabilidade que você tem, né? Você tem que estar lá. Minha mãe tem 20 anos no Hospital do Coração HCOR. Elas usam uniforme, elas têm horário. Chegar só com boa vontade. Você encontra um monte de voluntários que têm a boa vontade, mas não tem a competência, não tem a experiência, e não tem o perfil e o comprometimento. Então, você fica sem saber também o que fazer com esse pessoal, sabe? Então, é uma coisa muito complicada isso. O que você diria? O que tem que ter no perfil de uma pessoa que faz um trabalho voluntário com o coração mesmo, que pode ser um voluntário? Eu acho que a característica maior de um voluntário é saber e gostar de compartilhar. Quer dizer, a pessoa que só pensa em si, a pessoa que só vê as suas próprias necessidades, essa pessoa não vai ser um voluntário. Pode até tentar, mas não vai ficar. Então, assim, é a vontade de doar. Seja por ter passado por isso, né? Seja por ter alguém da família que passou por isso, um irmão, um vizinho, um amigo, um namorado. Meu filho, aconteceu isso, então eu vou me doar. Não necessariamente. Você tem que gostar do ser humano, você tem que gostar de se doar. Eu acho que o mito que está caindo cada vez mais é aquela impressão que a gente tem de que o voluntário vai só doar, não vai receber nada. Né? E é um grande engano. Quando você trabalha como voluntário em qualquer instituição, você recebe muito, você aprende muito. Né? Você lida com dor, você lida com perdas, você lida com sofrimento, sim, com limitação, sim. Mas quando você está trabalhando com a morte, com a limitação, você está aprendendo sobre a vida também. Olha, eu vou ter que chamar uma reportagem, até sobre isso que a gente está discutindo, né? A Rosângela Santos foi fazer uma reportagem sobre trabalho voluntário. Vamos assistir. Graziele foi adotada pela avó quando tinha 3 anos. Hoje, aos 22, estuda biblioteconomia à noite, trabalha como auxiliar em uma biblioteca durante todo o dia. O tempinho livre que tem é na hora do almoço. Era, porque agora o horário será usado por ela também para fazer um outro tipo de trabalho, o trabalho voluntário. Só de falar no assunto, Graziele se emociona. Acho que é responder ao mundo o que ele me deu assim, durante a minha vida, né? Rafael também foi ajudado e agora quer muito ajudar. Isso que eu quero ajudar. E existem várias áreas, né? Eu vou encontrar uma, tenho certeza.
é uma forma de você ajudar as pessoas, orientar as pessoas, é uma forma de transformação social. Só que são pessoas que têm vontade de agir e começam a ter ações de transformação. Todos aqui têm o mesmo objetivo: fazer de alguma maneira o que o professor Franco faz. Esta aula faz parte do trabalho que ele desenvolve como voluntário. Isso vem da emoção. Quando eu falo emoção, é que nem relacionamento afetivo, relacionamento amoroso. Você tem que ter... É uma coisa que você faz com prazer. A aula é dada na sede do Centro de Voluntariado de São Paulo, ONG criada há 14 anos, que incentiva o trabalho voluntário de forma consciente. É importante que ele se prepare, que ele se organize, que ele planeje, que ele tenha consciência dos deveres e dos direitos que ele tem como voluntário, e é para isso até que a gente oferece essas palestras. Os participantes ouvem com atenção as experiências e as dicas do professor, como a doação dos 3 T's, que, segundo ele, é fundamental para quem quer fazer esse tipo de trabalho. Primeiro é o tempo, então eu tenho que ter um tempo livre para fazer esse trabalho voluntário. Esse tempo livre é um tempo que cabe na minha agenda. Eu tenho que ter o tempo do lazer, o tempo da família, o tempo do trabalho, meu tempo particular e o tempo do trabalho voluntário. Depois eu tenho que ter o trabalho em si, ou seja, arregaçar as mangas, botar a mão na massa. E o talento. Que tipo de talento que eu tenho? Cantar, fazer palestra, receber pessoas, organizar, ensinar. E tudo isso, se não tiver o 4 T, como eu sempre falo, que é a emoção, não rola. Mas por que ser voluntário? Por que não ser, né? A pergunta é essa. Trabalho voluntário faz parte de uma coisa natural. Aqui no Brasil as pessoas perguntam muito isso, mas por que você faz trabalho voluntário? O que você ganha com isso? Aí a gente começa a olhar para os Estados Unidos e Europa. Lá, quando você não é voluntário, o pessoal faz cara feia para você. As pessoas falam, eu quero um mundo melhor. Então, cada um de nós tem que fazer um pouquinho. O voluntariado é uma ferramenta para eu participar das mudanças que eu quero no mundo. O centro ajuda as pessoas interessadas a achar o melhor caminho, a encontrar uma instituição, a entender que ser voluntário é um compromisso sério na vida de uma pessoa. Se você se compromete aí, por exemplo, no sábado à tarde, das 14 às 18, existe uma organização, existe um grupo, existe um trabalho que está precisando de você. Você faltou por qualquer motivo, sem avisar, você vai atrapalhar aquela organização, você vai atrapalhar aquele grupo. Muitos têm dúvidas sobre o que fazer. Você já tem alguma instituição que você pensa em? Ainda não tenho, porque tem que ver próximo da minha casa, né? Muitos ainda têm dúvidas sobre quando fazer. Eu acho que se a gente tem isso no coração, a gente arranja tempo. A gente arranja tempo para passear, para fazer um monte de coisa. Por que não uma satisfação ainda pessoal sua e poder levar alguma coisa para o outro, né? Mas ninguém tem dúvidas de que é necessário dar esse passo. Mais para ser útil e procurar também fazer a minha parte, não é? E eu penso que pode não consertar o mundo, mas pelo menos a minha parte foi dada. Eu acredito que se todos, ou boa parte da população agir dessa forma, eu acredito que o sofrimento já seria menor. Muito bonito, né? Olha, no próximo bloco a história de um pai que fundou uma ONG após perder a filha. Nós já voltamos com o Papo de Mãe. Continue com a gente. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus.
Estamos de volta com esse Papo de Mãe especial de Natal. Queria saber da família de vocês, se o marido, se os filhos eles acabam se participaram, se envolvendo. engajaram também, né? Todos sempre participaram. Quando comecei a ACC, eles eram pequenos e eu levava no carro panfletos, alguma coisa, eles iam juntos distribuindo. Festas juninas, eles trabalhavam na barraca mesmo, assim, com o maior prazer, eles se achavam importantes em fazer esse trabalho. Meu marido foi fundador comigo, me acompanha até hoje nesse trabalho, apesar dele ter tantas atividades como médico, tudo, mas ele na ACC é uma das prioridades dele. Então, é uma forma realmente, o Tiago continua vivo, todo mundo sabe do Tiago, todo mundo conhece o Tiago, lá em casa ele é falado sobre ele, sobre a história dele. Então, isso é importante pra gente também, né? É uma maneira realmente, eu acho que isso te fortalece muito. Como é que foi a sua família? Totalmente a favor, totalmente envolvida, a gente realiza um evento anual. Toda vez está lá todo mundo servindo, distribuindo folheto com camiseta, recebendo todo mundo. Quem vem no evento, se não tá minha mãe, meu irmão, alguém, cadê? Onde tá? E, assim, faz parte. Mas assim, o evento é algo que ela espera muito, porque é quando ela encontra outras crianças parecidas com ela, né? Outras pessoas passam, né? Ali estamos todos iguais, né? Então é um momento muito família mesmo, muito especial que todos passam. Não, e é legal porque ela também se sente valorizada nisso, Sim, né? ela faz parte, já teve evento que ela falou. É Olha, o David Almeida foi conhecer um pai que criou uma ONG. É a vez do pai no Papo de Mãe. Olá, pessoal. Hoje a nossa equipe veio conhecer o Instituto Gabriele Barreto Sogari, mais conhecido como Instituto Gabi. Aqui é uma ONG, uma organização não governamental, que atende crianças com necessidades especiais. Eu estou aqui com o Francisco Sogari, que é o fundador da instituição, e eu queria saber de você, o que é que leva uma pessoa a fazer um trabalho voluntário, um trabalho que praticamente você não ganha nada para ajudar as pessoas. Na verdade, foi uma grande encruzilhada que eu me deparei na minha vida, né? Há 10 anos, e o motorista irresponsável ele arrancou a minha filha de 6 anos dos meus braços. Então aquilo foi uma encruzilhada, ou me revoltava contra a vida, porque ela foi muito cruel, ela arrancou aquilo que é mais importante na vida de um pai e de uma mãe, que é um filho, ou eu buscava um outro caminho. Uma atitude proativa. Sem dinheiro, nós começamos um projeto social, uma casa com o nome da Gabi, justamente para atender essas pessoas, como você dizia. E o que motivou o senhor a montar essa ONG foi o fato de ter perdido a filha? Ou antes você já tinha a intenção de montar uma ONG? Como é isso? Minha esposa, ela é professora da rede pública e ela percebeu que essas crianças adolescentes, elas não têm uma retaguarda, um apoio da escola. Então, uma sala que tem 30, 40 crianças, escola pública, estou falando, e entra uma criança com deficiência intelectual e não tem um psicopedagogo, não tem um fisioterapeuta. A nossa ação, ela se dá em 4 áreas. Na educação, na saúde, na cultura e o apoio sociofamiliar. A família, que é a 4ª área. Você é jornalista, é professor, né? Dá aula fora daqui, não é isso? Eu tenho a minha atividade profissional, eu sou jornalista, sou professor universitário na área da comunicação, a minha esposa é coordenadora pedagógica de escola. Nós temos a nossa atividade profissional. Como é que o senhor arranja tempo para fazer tudo isso? Porque alguém que dá aula, que é jornalista, que é o que todo mundo fala, não sobra tempo para mais nada. E como é que você consegue conciliar? Eu trabalho em 3 turnos, né? Mas a partir do momento em que você estabelece alguns valores na sua vida, você encontra tempo para tudo. Porque tempo é uma questão de prioridade, de você se organizar. Eu tenho um filho de 12 anos, jogo futebol com ele, vou ao estádio com ele, curto meu time. Então, assim, é uma questão de você dimensionar um pouco isso. Como é que a ONG se sustenta? Nós temos um convênio público com a Prefeitura Municipal de São Paulo que nos auxilia com 50% do recurso. O restante, nós corremos atrás do recurso, através de bazares, eventos, nós fazemos feiras, nós organizamos inclusive outras estratégias, como é a Nota Fiscal Paulista, que geram um recurso. Nós temos também o apoio, a possibilidade de empresa apoiar.
Então, se algum empresário que estiver nos assistindo agora quiser apoiar a ONG, tem como? Ele tem como apoiar sem precisar gastar. Como? Ele apoia um projeto social nosso, aprovado no FUNCAD, e ele tem dedução de imposto de renda. Não vai gastar nada. Não, em vez dela o dinheiro pagar... que ia pagar o imposto de renda, investe na ONG, vai contribuir com essas crianças. Exatamente. Esse é um caminho muito legal. E aí você ouve o depoimento dele dizendo, eu faço N coisas e tempo é uma questão de prioridade. Queria falar que eu fiquei muito feliz de poder compartilhar a minha história com a de vocês. Quero dar os parabéns realmente, porque cada trabalho é tão importante, né? E você falou uma coisa que eu sempre falo nas nossas reuniões, eu não sei se a ACC, se eu fiz muito pela ACC, mas eu sinto que ela fez muito por mim também. Então eu quero dar os parabéns a vocês três. Para todas. Festa, né? Última informação, que a ABONG, a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, é uma sociedade civil sem fins lucrativos que congrega organizações que lutam contra todas as formas de discriminação, de desigualdades, pela construção de modos sustentáveis de vida e pela radicalização da democracia. O site é o www.abong.org.br. Vou passar uma última rodada com vocês para divulgarem site, blogs das ONGs, tudo, né? E falar um pouco para os telespectadores que quiserem conhecer. Então, na Férias Vivas, como é que é o trabalho? Vocês fazem palestras? Conta pra Nós fazemos palestras, inclusive em Semana CIPAT, para segurança de trabalho. Nessa em época faculdades, nessa época de férias também, né? Faculdades, em eventos. Então, nós trabalhamos com palestras, nós damos informações gratuitas através do site. Então, o site é www.feriasvivas.org.br. A gente orienta, ensina as pessoas ou dá orientação de como planejar suas férias com segurança. Gente, vocês que estão indo viajar, dá uma olhadinha no site. Quantas conquistas e conquistas da Vitória também, né? Da Vitória, sem dúvida. Obrigada. Ela está sempre perto. É verdade. E a Andréia, fala pra gente. Então, a Abrafel, a pessoa pode entrar no site www.abrafel.org.br. Lá nós oferecemos informações e orientações a pais, médicos, professores, pessoas que queiram alguma informação sobre hemangioma, linfangioma ou as malformações vasculares. Nós realizamos um evento anual com palestras médicas, jurídica, psicológica. E nós também proferimos palestras onde fomos convidados. Geralmente a gente participa em universidades, mas já fomos em igreja, colégio. Aí vocês levam material de divulgação, estou vendo você com a camiseta. Sim, e a gente presta esse apoio às famílias. Como chegar ao tratamento, como garantir o seu direito ao tratamento, porque existem os caminhos. Eles são difíceis, mas eles existem. Ótimo. Obrigada. E aí quem descobriu já conta, né? Exatamente, com certeza. Obrigada. E você, Miruna? Então, eu acredito que para a Brali, né, e para a Brasta, o mais importante é auxiliar o paciente desde o momento do diagnóstico, né? Então, a gente procura que as pessoas saibam da existência da Brali, da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e busquem esse apoio para a gente conseguir agendar a confirmação do diagnóstico e encaminhar para um centro de referência para o tratamento. Porque são doenças difíceis e precisa ter uma equipe especializada para tratar. E o seu filho hoje está com 18 anos? 18 anos, está ótimo. Ele está curado? Está tudo bem, graças a Deus. Então, as pessoas elas têm então a oportunidade de acessar a associação através do 0800. Então, é 0800 773 9973. Através do site abrali.org.br. Todas as quintas-feiras a gente tem um chat com um especialista de um determinado assunto. Então, por exemplo, fertilidade para pessoas com câncer, tratamento dentário para quem está fazendo quimioterapia ou tratamento do câncer. E a Vania? Então, a Associação de Apoio à Criança com Câncer, nós damos todo o suporte ao paciente e familiares durante todo o período de tratamento. Ele fica hospedado conosco, sempre com um acompanhante, durante o tempo que necessitar.
E lá ele recebe todo o suporte, desde alimentação, condução, alguns casos cestas básicas, medicamentos quando há falta nos hospitais. E nós temos também uma escola, é unidade de suporte educacional, que é feito para os pacientes que estão em tratamento. Então, o paciente que vem, por exemplo, do Nordeste e fica conosco, ele é acompanhado diariamente, ele tem o suporte dado por profissionais. E é importante dizer também que esse transporte de lá para cá é garantido pelo Ministério da Saúde, Isso, não é? pelo tratamento fora de domicílio. Tratamento fora de domicílio. Mas, e qual que é o Porque site? eles saem www.acc.org.br. Tá legal. Tá? Espero vocês lá, convido todos a conhecerem. E quem está nos escutando que se anime, né, para apoiar essas iniciativas, porque a gente precisa desse apoio. E, doutora Lúcia, quem quiser mais informações, quem estiver aí pensando numa ONG e tal, tem algum site que pode acessar também? Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil criou a primeira Comissão de Direito do Terceiro Setor e que eu presido há muitos anos, já são 7 anos lá. Nós editamos já 3 cartilhas que estão no site da Ordem, que é www.obsp.org.br. É uma atividade que a gente desenvolve para capacitação dos próprios advogados. E também acesso pelo meu e-mail, que é lbludene@uol.com.br, porque a minha atividade é exatamente cuidar da legislação e gestão de organizações de terceiro setor, das ONGs. Obrigada. Obrigada. E a Solange? Bom, eu atendo no consultório já há alguns anos mães que perderam os seus filhos, né? Começou uma e depois vieram outras. E eu estava até comentando que a partir do ano que vem, 2012, já em janeiro, a gente já tem várias pessoas inscritas para isso, nós vamos começar um trabalho gratuito de atendimento às mães enlutadas. E quem tiver interesse em participar, como é que faz? Solange? Quem tiver interesse já pode entrar em contato. O nosso site está em construção, só vai ficar pronto em janeiro, mas tem o e-mail, tem o Twitter e tem o Facebook. Então, o e-mail é gabinetedepsicologia@bol.com.br. Quem quiser entrar em contato no Twitter é Solange_Psico, e o Facebook é Solange Psicóloga. Não tinha outro jeito. Então, quem quiser fazer inscrição, quem quiser entrar em contato com a gente, é um trabalho gratuito que a gente vai fazer, né? E assim, eu acho que, primeiro eu quero agradecer muito o convite. Vocês sabem que eu gosto muito de vocês, gosto muito do programa e sou telespectadora também. E como mensagem eu quero dizer o seguinte, a vida, muitas vezes ela nos coloca em algumas encruzilhadas difíceis. E a gente acha que a gente não vai conseguir superar. Né? E na maioria das vezes a gente se subestima. Achei lindo que você falou. A associação a ONG faz mais por mim do que eu por ela. Né? Então, parabéns a vocês. E também das histórias que continuam, a gente falou da Vitória e do Tiago também, que continua com essa missão, né? É uma missão do Tiago. Obrigada por terem vindo. A gente tem um chat também do Papo de Mãe, que a Solange costuma participar, a gente agradece que você sempre está aí participando do nosso chat. E, bom, quem quiser saber mais informações, a conversa continua, sempre termina o programa aqui na TV Brasil e continua a conversa no chat. Hoje é dia de Natal, né? Então a gente deseja um Feliz Natal para todo mundo. E olha, no próximo programa a nossa conversa vai ser sobre passeios culturais. Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. E nós aproveitamos também para desejar um feliz ano novo para todos vocês. Semana que vem tem mais Papo de Mãe aqui na TV Brasil. E olha, é Papo de Mãe, mas como a Solange lembrou, o papo é para a família toda, viu? Um ótimo 2012. Até lá! Gente, Feliz Natal para todo mundo. Obrigada, o programa foi maravilhoso. Eles vão cantar. And so this is Christmas, and what have you done? Another year over, just begun. And so this is Christmas,
hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. Oi, meu nome é Janaíne Paiva e eu moro em São Paulo. O recado que eu tenho pra mandar é pra minha família que mora em Palmas. Mãe, pelo amor de Deus, quando eu te falo que eu tô comendo direito, eu tô comendo direito. Tá bom, eu não tô comendo fruta e não tô comendo salada, mas eu tô comendo 3 vezes por dia, isso é uma enorme vitória. Mãe, eu moro em prédio, então se São Paulo alagar, fica de boa, relaxa que eu não morri, tá bom? Fica bem, que daqui a pouco eu chego aí e dou um abraço em todo mundo. Então fica todo mundo bem, minha irmã, minha mãe. Tô muito de saudade de vocês. And so happy Christmas, and we hope you have fun. The dear and the new one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. Worries over if you want it. Worries over now. Worries over if you want it. Worries over now. Obrigada. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Gente, obrigada, viu?